Muito bem, estamos de volta com o programa Coletiva de Imprensa nesta quinta-feira, sempre o nosso horário às 10 da noite, mas com horários alternativos para você que quiser reassistir, né, o programa ou perder um pedaço, enfim, em horários alternativos também. Na sexta-feira, às 1h30 da tarde e no domingo, às 8h30 da noite. Na temporada 2013, nós estaremos aqui juntos. Vamos entrevistar 54 pessoas, são 54 entrevistados, 54 quintas-feiras estaremos juntos com vocês aqui na TV Altiora. O nosso entrevistado de hoje é o psicólogo, diretor, envolvido também em recursos humanos, envolvido em empresas, a reestruturação de empresas, a visão para um futuro empresarial melhor, Ingo Degenhardt. O programa Coletivo de Imprensa, sempre às 10 da noite. A semana que vem nós estaremos juntos também com outro entrevistado. Antônio Danelão está ao nosso lado e faz a pergunta voltando desse bloco. Ingo, eu gostaria de conversar com você sobre percepção e realidade dentro de uma organização. Qual é a percepção da realidade dentro de uma organização? Esse é um assunto que a gente está trabalhando dentro das organizações porque ele afeta diretamente as relações interpessoais, né? A gente sabe que a empresa, ela para alcançar os seus objetivos, ela precisa ter toda a articulação das pessoas, com o papel do líder, etc. E um dos pontos importantes é como as pessoas percebem o ambiente que está à sua volta, né? Então, um dos temas, uma das coisas que eu acho muito importante é quando a gente fala do conceito do problema. Eu tenho um problema, né? A palavra problema, quando a gente usa a palavra problema, ela vem carregada de uma carga emocional muito forte. E algumas vezes nós atribuímos a determinada situação um problema talvez maior do que de fato ele é. O que acontece com isso? Quando eu me deparo com um problema que na minha cabeça, na minha carga afetiva que atribuo como uma coisa ruim, eu tenho a tendência de me afastar dessa situação. E essa situação, como é que ela se resolve? Com ações, com envolvimento, com soluções. Só que se eu olho para aquilo e é uma coisa que eu não quero, eu tenho a tendência da retração, da proteção, do afastamento. E essa questão, agora, quando a coisa é boa, eu tenho a tendência de me envolver, de querer participar, de curtir, de viver a situação. Então, você vê a dualidade, né? E a gente muitas vezes percebe uma situação como sendo algo ruim, mas que talvez não seja tão ruim, né? Então, essa percepção em função da realidade, muitas vezes as pessoas têm percepções erradas. Então, o que a gente trabalha muito, por exemplo, o conceito de problema. Eu digo que problema não existe. Vocês acreditam nisso? Que ninguém tem problemas? Vamos trabalhar um exemplo. O cara foi lá, queria construir uma casinha dele num lugar super bacana, encontrou um campinho bacana, ao ladinho passava um riozinho super bonito, e era fácil construir a casinha lá, porque não precisava caminhar muito, era só descer a casinha dele, pegar uma aguinha no rio, linda, construir uma casa ajeitadinha, bonitinha. Um dia choveu, como chove muito ultimamente. E o que aconteceu? Esse rio subiu, inundou a casa dele e ele perdeu a casa. E ele vai dizer, eu tenho um grande problema. Eu paro e penso, será que é um problema? Ou se não foi apenas a resposta de escolhas que ele tomou na vida dele? Então os problemas não existem. Aí você vai falar, mas ele perdeu a casa dele. Foi uma escolha que ele fez. E na verdade, na natureza não tem nada errado. A física é perfeita. Você tem um volume maior, naquele leito do rio não cabe, o que ele vai acontecer? Ele vai transbordar. Não tem nada errado na natureza. Então não tem nenhum problema na natureza. Agora, o que de fato nós chamamos como problema? Situações que são diferentes do que a gente queria que acontecesse. Aquele indivíduo que construiu a casa, ele não queria perder a casa. Concorda? Não é o que ele queria, mas aconteceu. E ele, no julgamento dele, ele vê um problema. E a tendência dele, quando ele vê um problema, é a retração e não a mudança de comportamento. Ele vai ficar se lamentando, reclamando, chorando as pitangas, etc. Mas onde é que está a mudança de comportamento? É esse que é o foco. Se ele começa a entender que tudo o que acontece na vida dele é resultado das escolhas que ele faz, ele começa a tomar posse do comportamento e da vida dele.
né? A gente pode trazer essa analogia para dentro da empresa, né? O cara saiu de sexta-feira, foi num churrascão lá, a festa foi muito boa, foi dormir tarde, claro, perdeu a hora, chegou atrasado no trabalho, talvez não foi a primeira vez, não foi a segunda, era a terceira ou quarta, e óbvio, perdeu o emprego, né? Ele vai falar assim, não, eles estavam me perseguindo na empresa, as pessoas não gostam de mim. Na verdade, eu nem gostava daquele trabalho Sim. lá. Né? E o que é isso? Ele é resultado das escolhas. Agora eu estou com um problema, estou desempregado. A gente precisa entender que o conceito do problema ele não existe. O problema, nós damos o nome de situações que acontecem diferente do que a gente quer. A hora que eu começo a olhar os acontecimentos à minha volta de uma forma mais realista, pé no chão, entendendo que eu sou o gerador de tudo o que acontece à minha volta, eu começo a ter o quê? Mais responsabilidade sobre os meus atos. Então, eu, em vez de me afastar de uma situação, eu percebo que sou eu que vou solucionar a situação. Então, um grande foco nisso é focar na ação. Os problemas somos nós que criamos. Como é que a gente pode minimizar um problema? Eu acho que minimizar o problema, eu não sei se precisa minimizar o problema. Ou uma situação de dificuldade. Eu vou dizer que eu não preciso minimizar. Eu tenho que minimizar se eu achar que o problema é maior do que de fato ele é, né? Através do enfrentamento. Enfrentamento. Eu acho que o que a gente não tem que minimizar, eu vou até tirar a palavra, eu não vou usar a palavra problema. Vamos usar a palavra situação, porque o problema traz uma carga afetiva ruim. E aí me tende a afastar. Não, eu tenho situações. E eu preciso fazer o que com a situação? Achar uma solução. E a solução ela acontece por meio das nossas ações. É o enfrentamento. O problema é uma ação não bem resolvida. Na verdade, o problema é tudo que acontece diferente do que eu queria que acontecesse. E aí vem um pouquinho da vaidade, né? Vem do cara ser mimado. Eu queria que tudo fosse do jeito que eu... As coisas não são assim, né? Estava eu lá andando, batendo no meu carro. Eu queria que batesse no meu carro? Não queria. O que eu tenho que fazer? Fazer o quê? Vou consertar o carro. Eu tenho que consertar o carro. Sempre acontece quando você não tem dinheiro. O que eu posso fazer? Vamos gerar ação. A hora que eu penso dessa forma mais simples, mais realista, me facilita a solução das coisas. E isso, inclusive, dentro das organizações faz uma grande diferença. Se a gente pensar fazendo um gancho desse processo, antigamente os ambientes de trabalho eram mais sóbrios, as pessoas tinham que ser muito mais disciplinadas no sentido de não poder fugir a uma regra ou não poder fazer coisas diferentes. E isso não traz soluções. Hoje a gente precisa de ambientes criativos. A criatividade ela é fundamental porque é ela que traz soluções. E para a gente ser criativo, eu preciso ter um ambiente agradável. Perfeito isso que me permita até fazer aí a interrupção. Perfeito que você está falando, porque antigamente havia aquela pressão. Olha, o patrão chegou. Fica quieto, não levanta a cabeça, ele não quer... Não olha para o lado. Olha, não está tomando cafezinho, vai, sai. Não havia isso. E isso impedia um lado criativo, não impedia? Por isso que há essa preocupação. O maior sinal de loucura do ser humano é ele querer resultados diferentes fazendo exatamente as mesmas coisas, né? Isso hoje é um lema para a gente, né? Dentro dos nossos trabalhos de momento. Ingo, a liderança criativa, como é que você ajuda um líder a se desenvolver? Quando digo você, eu digo a sua organização como um todo. Fazem um projeto de conclusão de curso, né? Que na verdade esse projeto ele já começa na metade do curso, onde é que eles têm que começar a pensar ações de melhoria voltadas à gestão de pessoas. Pra você ter ideia, a nossa última turma que a gente formou no final do ano passado, os caras numa indústria química deram retorno, um grupo de 12 líderes, entre coordenadores e supervisores, deram um retorno de R$2 milhões efetivos. E na verdade esse valor é maior porque tem coisas que a gente não mensurou. Esses valores, eles são mensuráveis cientificamente. Então, pagou o investimento que ele teve e ainda deu um retorno muito maior. Só faltou a confusão que alguns têm, a liberdade de ser criativo, dar ideias, com a crítica em tudo. Tá.
é que muitas vezes muitas pessoas não têm muita, e era um modelo antigo de liderança, eles não têm a capacidade de sofrer, de aceitar a crítica, né? É uma baixa tolerância à frustração, né? Então, eu acho que criticar é uma coisa saudável, desde que o que a gente já verbaliza é a crítica construtiva. Essa crítica, dispensável, absoluto dispensável. Agora, dizer que não está legal, eu acho que é legal. Aliás, eu tive na época, quando eu comecei em empresas, né? Eu cheguei a uma posição de gerente nacional de RH e eu tive aí alguns modelos de gerentes e diretores de RH que hoje são referências em termos de modelo de gestão. Eu tive uma pessoa que ele era muito legal e ele era um cara muito instintivo, né? Ele seguia muito o instinto dele. Então ele pedia um projeto, a gente montava, ele olhava o projeto e falava assim, não tá legal. Tá, tudo bem, mas o que não tá legal? Olha, eu não sei o que tem que mudar, mas isso gera isso. E a gente sai de lá, era um grupo de gestores, né, que comandava a empresa, a gente sai de lá irritado, porque assim, o cara diz que não tá legal, mas nem ele sabe direito o que ele quer, mas ele tinha razão. A gente tinha que refazer e saía melhor. No fundo, todos nós sabemos o que nós fazemos correto e o que talvez poderia ser feito melhor. Todo ser humano, a princípio saudável intelectualmente, psicologicamente, sabe disso. E a gente sabe que algumas vezes a gente realiza alguns projetos, alguns trabalhos, mas dentro da gente a gente sabe que falar assim, ainda não está legal. A gente tem que seguir essa voz interna e a gente tem que fazer isso. Eu, na verdade, eu sou um cara eternamente satisfeito, né? Eu tenho um projeto lá, o nosso modelo de desenvolvimento de liderança, que é o nosso carro-chefe, já era bom há muito tempo atrás, mas você vai indo e fala assim, não tá legal, vamos mudar. E a gente cada vez está incrementando mais, a gente chegou num nível hoje que o projeto está muito legal, a gente tem 100% de clientes satisfeitos, você vê os resultados, contra fatos não tem argumentos. Então essa insatisfação ela é saudável, mas desde que seja construtiva. A hora que você vê e você vai criticar alguma coisa de alguém, mas traga uma solução, traga um caminho, traga uma ideia. Se você não tiver, fica quieto. Só fale algo, pelo menos, que vai contribuir. Exatamente. Tem até um ditado, você tem que passar pelos 3 crivos, né? Da verdade, do bem, e tinha um outro que eu não me lembro, mas basicamente você vai criticar alguma coisa, que seja para ajudar, ajude. Agora também a gente tem que respeitar o ser humano, né? Isso é uma característica do líder, a gente entender que as pessoas são diferentes. Você só tem o direito de criticar alguma coisa de alguém se essa pessoa te permitiu isso. Enquanto que ela não te dê essa permissão, você não tem a liberdade de invadir o espaço dela. Isso, na verdade, na nossa formação como psicólogo, até pela formação, a gente faz algumas leituras comportamentais de pessoas, diferente de outras pessoas, né? A gente consegue entender um pouquinho mais de personalidade e a gente percebe, vê as pessoas e faz alguns diagnósticos. Mas isso não me dá o direito de eu chegar para ela e falar assim, olha, tá vendo? Você fez assim porque você fez isso, porque você é isso, porque é aquilo. Isso não é um direito nosso. Ela não nos deu essa liberdade. Vamos usar esse mesmo conceito nas relações com as pessoas. Critique se te derem a liberdade para criticar. E se for para criticar, seja para ajudar. Se não encaixar nisso, esquece. Está dispensado. Ingo, pode-se fazer uma afirmação que o líder é um facilitador de ideias através da ação? Totalmente, é uma verdade, né? Reforça o que a gente já falou agora há pouco, né? As respostas para situações não está na cabeça única e exclusivamente do líder. Ela está nas pessoas que trabalham com vocês e aí não tem nem nível intelectual. O cara é um coordenador, supervisor, um gerente. Isso é besteira. Gerente, diretor, presidente, coordenador, livre, isso são papéis sociais. Você não é, você apenas está, né? Então, a hora que você tem isso como premissa, você olha todas as pessoas do mesmo jeito. A única diferença é que talvez algumas tiveram mais oportunidade a um estudo, outras
por N motivos, talvez não tiveram essa oportunidade. E, inclusive, a quantidade de informação que a pessoa tem não é sinal de absolutamente nada. Eu conheço gente que tem um poder intelectual gigantesco, mas tem atitudes, posturas, valores muito pequenos, né? Então, partindo dessa premissa que todas as pessoas têm seus valores e seus conhecimentos, eu acho que todas elas são importantes. Em uma situação de conflito, digamos assim, aquela situação de uma empresa familiar, onde que o pai constrói um império e vem aquele filho dando aquelas ideias novas e vem aquele conflito. Aí o pai chega para o filho e fala assim: o que você quer me ensinar? Porque eu construí isso sozinho e você com as suas ideias mirabolantes vem agregar o quê? E geralmente essas organizações não vão para frente, porque há o conflito, há o desentendimento entre gerações em posturas, em atitudes. O que você poderia dizer para aquele espectador que eventualmente esteja vivenciando ou conhece alguém que o pai construiu um império e o que o filho vai dilapidar esse império dentro de 2 anos, se tanto? Primeira pergunta é, será que ele vai dilapidar? Não sei. Mas eu acho que aquele pai que construiu o império, se ele construiu, é porque ele fez por merecer, né? Ele teve lá suas competências, ele teve no tempo dele, na época dele, as condições para alcançar isso. O que acontece, na verdade, a gente tem o maior volume dos nossos clientes são empresas familiares que chegam a um nível de maturidade que precisa ter uma ação um pouco mais... Ela sai do modelo familiar e vai fazer a transição para o modelo profissional. Esses conflitos, que na verdade são conflitos de gerações, são muito comuns, né? Eu acho que assim, a primeira coisa que a gente precisa repensar é a questão quem tem a razão. Eu acho que gastar energia para descobrir quem tem a razão, acho que talvez não é o caminho. O que a gente tem que olhar é o seguinte: aquele pai que construiu aquela empresa, ele tem lá seu mérito? Tem seu mérito, com certeza. Mas será que os valores que esse pai tem hoje estão contribuindo ou ajudando essa empresa a alcançar esses resultados? Ou talvez está bloqueando, está dificultando, está freando, está puxando o freio de mão? É um lado. O outro lado do filho: gás novo, energia nova, geração nova, grandes ideias, a coisa já está pronta e ele quer fazer isso, ele quer botar para fora, ele quer praticar tudo aquilo que ele talvez teve na faculdade, né? Só que o que falta para esse filho é experiência, é vivência, que é coisa que não se compra em banca de jornal, né? A vivência, a experiência, a gente tem vivendo. Agora, isso também não quer dizer que uma pessoa que tem 10 anos tem mais experiência do que uma pessoa de 5. Talvez essa pessoa de 10 anos viveu poucas coisas novas, portanto o nível de experiência dela é menor do que aquele que viveu 5 anos com nível de intensidade maior, com uma diversidade maior, enfrentando problemas diferentes. Então a de 5 tem mais experiência do que a de 10. Então ela não é uma relação direta, mas quanto mais tempo, maior a probabilidade dessa pessoa ter experiência. Então, o que a gente precisa juntar? O que essas famílias, esses processos familiares precisam ter? Achar o meio de campo entre a experiência e a visão nova. Essa visão nova do filho, vamos acreditar que sejam adequados, que sejam ajustados, são muito positivas, porque é uma nova geração, é um novo momento. É visão de futuro, normalmente o jovem está mais antenado. O Bill Gates deu uma lição para a gente maravilhosa, quando ele no auge da carreira falou: estou me afastando da Microsoft porque eu estou velho para o negócio. Cara, até eu quando li a reportagem de capa ali me assustei. Eu falei, até nisso esse cara está dando aula para a gente. Porque quando a gente achava que ele estava no auge da carreira, ele já sabia que ele já estava ultrapassado pelos conceitos, se considerando os novos modelos, né? E a gente vê a evolução agora, o Windows lançou lá a versão nova, mais atualizada, mas o Mac, as plataformas Macintosh sempre foram mais atualizadas do que o Windows nesse sentido. Então, olha, interessante esse daí, é um conflito
que eu não tenho aqui como te dar uma solução. Olha, o que eu faço nesse caso? Cada caso é um caso. O que a gente tem que entender é que os dois têm méritos, a gente precisa mediar isso. E aí é indispensável a presença de um mediador, seja um consultor, não seja o nome que você quer dar, o título para mim não me importa, mas é alguém que gere, que estabeleça a relação de confiança entre os dois e vai mediar esse processo. Muito bem, nós estamos entrevistando Ingo Degenhardt, ele é diretor especialista também na gestão de pessoas, reestruturação de empresas também. O Ingo, bom, eu tenho que chamar o intervalo. Então, a minha pergunta vai ser em relação a empresas. Quais são hoje as grandes dificuldades que as empresas enfrentam, que precisa do consultor, a importância de um consultor dentro das empresas e também uma forma pessoal. Se existem pessoas que procuram vocês também para falar exatamente o que eu tenho que mudar, como é que eu posso ser um bom profissional. Nós vamos para um rápido intervalo com o programa Coletivo de Imprensa, nesta versão já 2013. Voltamos em seguida.